Olá, Erika Rossi aqui e hoje eu vim para falar sobre um assunto que, uma hora ou outra, todo mundo passa. Expectativas dos outros sobre nós e o poder que eles têm sobre as nossas escolhas. Primeiro eu quero começar te perguntando o quanto você se responsabiliza pelas expectativas dos outros. E pensando nisso, o quanto você deixa as suas escolhas serem afetadas por essas expectativas. Já parou para pensar nisso? É completamente natural do ser humano querer ser aceito, querer o apoio das pessoas queridas. Então, muitas vezes a gente se importa realmente com que as pessoas, principalmente essas pessoas que estão mais próximas, o que elas pensam, o que elas desejam para nós, as expectativas realmente que elas colocam sobre a nossa vida, sobre o nosso modo de agir, sobre o nosso modo de pensar. E eu defendo muito o equilíbrio, sempre. A gente precisa, se importar com as outras pessoas, principalmente essas pessoas queridas, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar a nossa individualidade ser ditada por essas pessoas, por essas expectativas externas. Só que muitas vezes a gente não cai na real e vai deixando essas coisas irem acontecendo, sem simplesmente notar. Principalmente quem não trabalha o autoconhecimento, quem não trabalha a reflexão, né? Muita gente vai deixando simplesmente com que as coisas externas ditem as regras das suas vidas. E aí mora um certo perigo, porque essas pessoas que estão próximas, com certeza elas querem o nosso bem. Mas ao mesmo tempo, elas querem o nosso bem se baseando nas coisas que elas acham certo. É a forma de viver delas que elas estão impondo na nossa vida. E aí, exatamente que mora essa armadilha. O quanto a gente deixa que essas expectativas, que esses modos diferentes de pensar, que nem sempre se encaixam pra gente, vão afetar as nossas escolhas do dia a dia. E o que eu vejo muito frequentemente, cada vez mais, é as pessoas colocando a culpa nos outros por aquilo que elas deixaram acontecer. A responsabilidade é nossa. A gente tem a responsabilidade de se conhecer para saber o que a gente quer e o que a gente pode ou não fazer, baseado nas nossas verdades. Mas muitas vezes a gente vai deixando realmente as outras pessoas ditarem essas regras e aí a gente coloca a culpa nelas. E ao colocar essa culpa nos outros, no mundo, a gente está só confirmando o poder que a gente dá para elas sobre as nossas vidas. E tirando a própria responsabilidade por tudo que está acontecendo. Aí a gente acaba entrando naquelas coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você tem que fazer alguma coisa, quando você precisa fazer alguma coisa, você não está se dando a oportunidade de escolher. Ninguém é obrigado a nada. Mas quando a gente vai deixando as expectativas dos outros afetarem muito a nossa vida, a gente se coloca numa posição de vítima. E realmente aí a gente se sente obrigado a corresponder a essas expectativas, porque essas expectativas também viram internas. Além de serem externas, a gente incorpora isso pra gente. E quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando, por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo? Ou, eu tinha certeza que você ia agir dessa forma. E as pessoas vão sempre buscar alguma forma de justificar os seus atos. Pode ser que não seja problema delas, mas muitas vezes elas incorporam para elas. Isso não é problema seu, isso não é responsabilidade sua, é responsabilidade delas. Mas a boa notícia é que você é sim responsável pelas suas escolhas. Por mais que elas estejam sendo afetadas, você é responsável por elas. E você é responsável por se conhecer. Quando você se conhece, você tem mais poder para falar, não, é realmente isso que eu quero. Se impor de certa forma. Lógico, não precisa se impor de uma forma agressiva ou de forma não carinhosa, digamos assim. Mas quando você se conhece, você tem na mão as cartas que você precisa para chegar e falar, olha, é por isso que eu escolho fazer isso, é por isso que eu escolho pensar assim. Se você deve satisfação para alguém, fica muito mais fácil fazer isso quando você sabe o porquê das suas ações, o porquê dos seus pensamentos.
Isso sim, é responsabilidade sua. Se conhecer, saber o que te deixa triste, o que te deixa feliz, o que te deixa ansioso, quais são os seus sonhos, quais são os seus realmente. E só você sabe das suas batalhas internas. Então, só você pode fazer escolhas mais conscientes quando você se conhece. E aí fica mais fácil de comunicar isso pro mundo. Só você tá na sua pele, na sua jornada, com a sua bagagem. Então, não carrega a bagagem dos outros, porque provavelmente as coisas que estão ali dentro da bagagem dos outros não vão te servir. As coisas que você precisa já estão dentro da sua bagagem. Então, confie nela. Então, as minhas dicas de hoje é, principalmente, se conheça. Se permita viver do seu jeito, se permita se conhecer, saber do que você gosta, do que você não gosta, o que você quer e o que você não quer pra você. E tente não se motivar. Descubra as reais motivações que tem por trás das coisas que você quer pra você. Porque quando a gente se motiva pelas expectativas dos outros, a gente tá se motivando pelo medo. E isso não é produtivo, não é consistente. Vai chegar uma hora que você vai se sentir infeliz. Então, acima de tudo, primeiro de tudo, seja sincero com você. Se pergunte, isso é por mais alguém? Tudo bem envolver outras pessoas, mas isso é por você, acima de tudo? Isso te aproxima dos seus objetivos, dos seus sonhos, das coisas que você quer realmente pra você? Se pergunta também qual seria o pior cenário se por acaso você não atendesse às expectativas das outras pessoas. Geralmente ela é menos pior do que a gente imagina. Se coloque num estado de emoções positivas e se pergunte qual seria um plano B, né, que você atendesse para você atender todas as suas necessidades, inclusive a de ser aceito. Quando a gente está num estado positivo, a gente tende a ter uma visão muito mais ampliada e ter muito mais criatividade para encontrar novas soluções. E por último, tenta não levar as coisas tão a sério, porque muitas vezes as pessoas estão falando aquilo só pelo hábito de falar, pelo hábito que a gente tem de dar opinião e muitas vezes elas não estão tão preocupadas quanto a gente acha que elas estão. Então, tenta não levar tanto a sério essas expectativas externas. Bom, espero que esse vídeo tenha servido para alguma reflexão, para alguma coisa positiva na sua vida. E se gostou, curte e compartilha. Um beijo e até a próxima!